No último mês, li dezenas de quadrinhos do Demolidor de várias épocas para entender o que torna esse personagem tão especial. Contrariando o que muitos pensam, o Demolidor nem sempre foi um herói tão trágico e atormentado, com histórias que têm a ver com culpa, redenção e outros temas religiosos, mas que em seus inícios era um super-herói colorido e até mesmo engraçado, muito similar ao Homem-Aranha. Não só isso, mas anteriormente era um herói pouco popular dos quadrinhos menos vendidos da Marvel. Entretanto, o personagem se tornaria um dos super-heróis mais populares da empresa. O demônio da cozinha do inferno possui algo extremamente atraente. Uma mistura de heroísmo, violência de rua, conflitos internos e eventos trágicos que resultam em uma combinação completamente eficaz. Mas como uma cópia do Homem-Aranha se transformou neste grande personagem que conhecemos hoje? É sobre isso que vamos falar hoje, porque vamos analisar os quadrinhos do Demolidor de várias épocas para decifrar esse mistério. Sou Gio, o Monitor Geek, e hoje falaremos sobre Dirty Ball, o diabo guardião da cozinha do inferno. Muito, mas muito sério. No início dos anos 60, a Marvel Comics estava em uma verdadeira onda de sucesso. Stan Lee, em parceria com desenhistas como Jack Kirby e Steve Ditko, criou em poucos anos muitos dos personagens mais icônicos da Marvel, do Quarteto Fantástico e Hulk aos X-Men. No entanto, o mais bem-sucedido de todos eles, sem dúvida, foi o Homem-Aranha. Assim, o editor Martin Goodman mandou Stan Lee criar um personagem parecido com ele. Até então, Stan Lee já trabalhava na Marvel há mais de 20 anos. Ele estava acostumado a criar novos personagens semanalmente, baseando-se em conceitos simples, como um superpoder ou alguma característica. Stan queria abordar o conceito de que a justiça é cega. Então, ele pensou que seria uma boa ideia criar um super-herói cego que também fosse advogado durante o dia. Contudo, Jack Kirby estava sobrecarregado e Steve Ditko não tinha mais interesse em criar heróis com Stan Lee. Então, o trabalho foi para Bill Everett, que anteriormente havia criado o personagem Namor. A história inicia com o Demolidor adentrando o icônico ginásio Fogwell, em busca de um criminoso conhecido como Fixer. Ao fazê-lo, ele enfrenta vários capangas lutando para obter informações. Mas quando você lê este quadrinho, logo percebe que não é o Daredevil que conhecemos hoje. Além de seu traje ser mais colorido que o usual, ele luta, ao mesmo tempo que diz frases engraçadas ou irônicas como "começaria a suspeitar que não sou bem-vindo aqui". Frases que atualmente associamos mais com o Homem-Aranha. Porém, a história em quadrinhos dá uma pequena reviravolta ao interromper a ação para mostrar um flashback da origem do personagem. O pai de Matt, o boxeador Jack Murdock, deseja que seu filho seja totalmente diferente dele. Por isso, ele o obriga a estudar para se tornar alguém importante. Porém, além dos estudos, Matt se exercita diariamente e fortalece seu corpo. Depois disso, chega a típica tragédia ao estilo Marvel. Jack se envolve com Fixer, um mafioso que o ajuda a conseguir lutas, apesar de sua idade. E ao mesmo tempo, Matt salva a vida de um senhor na rua. Alguns produtos químicos radioativos podem deixá-lo completamente cego, mas também lhe concedem sentidos muito superiores aos de um ser humano normal. Quando Jack Murdock se recusa a perder em uma luta arranjada por Fixer, este o elimina, deixando Matt Murdock órfão e desejoso por obter justiça. Seja por meios legais ou através do Daredevil. Observe como esses elementos são consistentes com o restante das histórias que Stan Lee escrevia nos anos 60. Encontramos o elemento radioativo que concede poderes, a dor de perder alguém amado, e principalmente com a ideia que a Marvel propunha naquela época. Para ser um herói, primeiro era preciso sofrer. Um conceito muito distinto do que a Detective Comics abordava na época, onde os personagens geralmente tinham vidas perfeitas. De fato, essa história não tem um enfoque totalmente trágico. Isso ocorre porque adversidades como a cegueira ou a perda do pai são resolvidas em um único painel. Mas certamente era um tipo de diamante bruto. De fato, essa mesma origem é retomada e ampliada posteriormente, como na série da Netflix e principalmente na história em quadrinhos O Homem Sem Medo. Histórias que não alteram essa origem, mas a enriquecem com detalhes narrativos. Porém, falaremos dessas duas histórias mais adiante. O sofrimento foi destacado na edição 2 de Demolidor, onde ele enfrenta Electro, vilão do Homem-Aranha. Matt vence uma batalha, mas perde os novos clientes, o Quarteto Fantástico, decepciona Fog Nelson e ganha um novo inimigo, como resultado de sua vida dupla como Demolidor. Apesar de Matt sofrer nestes quadrinhos, ele enfrenta este sofrimento de maneira mais otimista e menos atormentada, novamente se assemelhando mais ao Homem-Aranha do que à versão atual do Demolidor.
Meses depois, o desenhista Wally Wood mudaria o traje do personagem para o icônico vermelho que conhecemos hoje. Contudo, suas histórias continuariam similares a outros quadrinhos da empresa, com um enfoque leve e mais direcionado à ficção científica do que à violência urbana. Contudo, há quadrinhos interessantes, como a edição 47, onde Matt Murdock defende um veterano cego do Vietnã e o auxilia a manter um propósito de vida. Outra edição notável é a 119, onde um motivo religioso é introduzido pela primeira vez nos quadrinhos do personagem, já que vemos um ex-boxeador se tornar padre. No entanto, o resto do quadrinho continua tendo este toque leve que tinha até agora. Nesta edição, Matt sorri pelo retorno da Viúva Negra a Nova York, com quem ele foi emparelhado em alguns quadrinhos. Ele fica feliz ao pegar o metrô e ceder seu lugar a uma senhora, porém, um jovem talento estava prestes a transformar completamente o personagem. Ao pensar na arte de Frank Miller, provavelmente você imagina as figuras grosseiras e rudes que são criticadas por muitos. Porém, ele iniciou desenhando nesse estilo, muito mais similar ao visto em outros quadrinhos nos anos 80. Na verdade, ele começou na Marvel como desenhista do Demolidor, não como escritor. As paisagens urbanas e influências do cinema noir do Demolidor começaram a atrair o público. Naquele tempo, não era o quadrinho favorito de ninguém. Porém, as vendas do quadrinho melhoraram e Miller gradualmente se envolveu mais nas histórias. No final, seu envolvimento excessivo resultou em problemas com Roger McKenzie, o escritor do Demolidor. Basicamente disse a Marvel, ou é o Frank ou sou eu. A Marvel optou por deixar o Frank como desenhista e escritor do quadrinho. O tempo provou que essa foi a jogada certa, já que Miller redefiniu o personagem, levando-o de uma pálida imitação do Homem-Aranha para uma estrela em ascensão, que redefiniu personagens como Wilson Fisk, Bullseye, e que agora seria um personagem trágico lutando em um mundo impiedoso, onde a linha entre o bem e o mal se tornava cada vez mais tênue. O diabo guardião que busca fazer o trabalho de Deus. Miller não estava sozinho, foi acompanhado pelo entintador Klaus Jansson, que em entrevista disse sentir que a equipe não brilhou realmente. Jansson conta que nos primeiros quadrinhos do personagem, ele e Miller eram novatos tentando se provar diante da Marvel. Frank fazia histórias do tipo que a Marvel queria, aprimorando conceitos, sem assustar os fãs do personagem, enquanto Jansson imitava o estilo dos entintadores anteriores. Jansson afirma que o grande sucesso da dupla ocorreu apenas com a criação da personagem Elektra, mas acredito que ele está sendo modesto, porque eles pegaram o quadrinho na edição 158, enquanto Elektra apareceu na 168, e nesses 10 exemplares. Eles fizeram maravilhas e desenvolveram conceitos que fãs da série Daredevil certamente vão identificar. A primeira grande mudança foi dar mais importância a Ben Urich, o jornalista investigativo do Bugle, que está muito ligado às grandes histórias do Daredevil. Urich não só aproxima o personagem desta narrativa de crime, suspense e cinema noir, mas também se torna uma bússola moral para os leitores. Uma visão externa da justiça que nem sempre é igual à de Matt. Um repórter que também luta pelo que é justo, mas que usa a caneta para expor temas de corrupção. Além disso, nestes quadrinhos ele decifra a identidade secreta do Demolidor e escolhe não expô-la, como um repórter normalmente faria, porque entende que há um bem maior que se obtém ao guardar o segredo. Embora isso vá contra a sua profissão. Um motivo narrativo também presente em Matt Murdock, que aplica a justiça como vigilante, mesmo que isso contrarie sua profissão de advogado. Outra grande mudança veio com o personagem Bullseye, que já aparecera nos quadrinhos do Daredevil, mas sob a caneta de Frank. Ele se tornou um assassino mentalmente perturbado, obcecado pelo diabo da cozinha do inferno, capaz de transformar qualquer coisa em arma, incluindo relações como quando ele usou a Viúva Negra para ferir o Daredevil. Mas além do personagem parecer mais ameaçador, Miller o usou para questionar a moralidade do Daredevil. Nessa época, Matt Murdock tinha um rígido código moral e considerava toda a morte uma perda. Por isso, até o vemos arriscar a própria vida para salvar Bullseye, que tinha um tumor no cérebro. Contudo, após fazer isso, Nick Manolis, um amigo policial, repreende Daredevil por ter salvado Bullseye. E diz a ele que certamente vão curar o tumor, vão culpar o tumor pelos seus crimes e acabarão por libertá-lo. Algo que efetivamente ocorre e nos faz perguntar quão responsável é Matt Murdock pelos crimes subsequentes de Bullseye, incluindo a morte de Elektra e Karen Page. Durante a corrida de Miller, Matt joga Bullseye do pavimento superior, nesta etapa de Miller e Johnson. É quando começamos a ver esses dilemas morais, essas histórias sombrias que lidam com o fato de saber o que é certo. Também vemos como retomam o personagem de Wilson Fisk, que anteriormente era um vilão de baixa categoria do Spider-Man. E o reinterpretam como uma mente criminosa mestra, capaz de manipular as pessoas ao seu redor e tremendamente perigoso em combate corpo a corpo. Mas ele é mais do que um criminoso, é um homem temperamental que busca enterrar sua violência para ser feliz com sua esposa Vanessa. Aqui é quando vemos pela primeira vez este lado humano do monstro, que é Wilson Fisk, uma característica que também retomam na série de Daredevil.
Retomam também elementos como o grupo criminoso A Mão e a Stick, mentor original de Matt. E principalmente a personagem Elektra, extremamente popular nos quadrinhos, mesmo tendo morrido pouco depois de sua introdução. Todos esses foram grandes contribuições, mas na minha opinião, a maior de Miller e Chanson ao personagem foi a incorporação da religião católica como motivo central, já que isso deu ao Daredevil uma dimensão muito mais profunda e trágica. A religião católica fez com que temas como a culpa, o sacrifício e a ideia de redenção marcassem a vida do personagem. Isso também o diferenciou dos demais super-heróis. Enquanto outros personagens agem sob um senso abstrato de justiça, Matt o faz convicto de que está cumprindo uma espécie de penitência. Cada golpe que recebe e cada perda que sofre são parte de uma cruzada pessoal que ele mesmo se impõe. Já que, sob os padrões da religião católica, o sofrimento é visto como um caminho para a redenção. Assim, a religião não apenas aprofunda o personagem, mas define sua visão de mundo. Como um lugar cheio de pecado e dor, um mundo em chamas que só pode ser redimido através de seu próprio sacrifício, já que se considera um soldado de Deus. Esses conceitos e histórias podem ser encontrados no ônibus de Frank Miller e Klaus Jansson, disponível pela Panini. Mais tarde, Miller redefiniu Batman em quadrinhos como The Dark Knight Returns. Mas anos depois, ele retornou com mais duas histórias igualmente emblemáticas. O primeiro é o quadrinho de Man Without Fear, uma releitura da origem clássica vista no Daredevil número 1, que enriquece a história com novos detalhes. Aqui vemos como Matt sofreu ao adquirir seus poderes, sentindo-se subitamente sobrecarregado por seus novos sentidos. Seu sangue parecia queimá-lo por dentro, os lençóis raspavam como lixas e a anestesia não fez efeito quando os médicos operaram seu rosto. Também vemos como seu pai foi obrigado a trabalhar como um capanga de fixer e como o pequeno Matt buscou vingança após a morte de seu pai. Mas acidentalmente mata uma trabalhadora sexual no processo, um evento traumático que o leva pelo caminho das leis. É por isso que inicialmente busca a justiça através do legal, porque sente que se deixar levar por esse instinto violento que tem dentro dele é um pecado. No decorrer da história, vemos como Matt gradualmente luta para se libertar das limitações de sua própria religião. E se envolve emocionalmente com uma mulher chamada Elektra, que o leva a viver no limite do que é correto e legal. Neste quadrinho, vemos como eventualmente Matt consegue encontrar um equilíbrio entre o legal e o correto. Por isso, ele entende que às vezes tem que quebrar as leis para conseguir fazer justiça. Outro quadrinho emblemático que fez história, tanto do Daredevil quanto da Marvel. Ei, a propósito, se você gosta disso de história de super-heróis, vou ter uma conversa online ao vivo sobre a história do Superman. Deixo o link na descrição e um cupom de desconto para você garantir o lugar se estiver interessado. Como você quebra o homem sem medo? No quadrinho Born Again, Karen Page, viciada em drogas, revela a identidade secreta do Demolidor por uma dose. O segredo eventualmente chega às mãos de Wilson Fisk, que o utiliza para destruir seu rival. Mas ele não faz isso imediatamente, mas de maneira gradual. Ele faz o governo congelar suas contas bancárias, acusando-o de sonegação fiscal. Ele o incrimina por suborno, faz com que perca sua licença de advogado e depois explode seu apartamento. A cada golpe, Fisk vai aos poucos quebrando a vontade de Matt Murdock, que passa a desconfiar de todos e agir de forma errática e violenta. Quando Matt perde completamente a paciência e tenta enfrentar Fisk, está tão quebrado que não é rival para o Kingpin, que o derrota facilmente. E o joga em um táxi no fundo do rio, banhado em uma garrafa de whisky, fazendo todos acreditarem que os problemas acabaram por quebrar o homem sem medo. Esta é apenas uma das histórias em que Matt Murdock perde tudo. Isso também é visto na terceira temporada de Daredevil da Netflix, porém com uma trama totalmente distinta. Embora eles retomem elementos como o do táxi. O interessante aqui é que este tema do homem que perde tudo tem a ver com duas temáticas diferentes dentro da história do Daredevil. A primeira tem a ver com seu pai, Jack Murdock, o boxeador que frequentemente cai no ringue, mas encontra a força para se levantar. A segunda temática está relacionada com a história bíblica de Jó, um servo fiel a Deus, narrada em um dos livros da sabedoria. De acordo com essa história, Deus permite que o adversário tire tudo de Jó para testar sua fé. Algo semelhante ao que Wilson Fisk fez com Matt. Na terceira temporada de Daredevil, Matt comenta que em um momento sentiu que era Jó. Apesar de Miller ter sido o responsável por dotar o personagem desta iconografia religiosa, ele não foi o único a explorá-la. A fé de Matt Murdock é frequentemente uma força, mas histórias como Guardião Diabo de Kevin Smith mostram que também pode ser explorada como fraqueza. Neste quadrinho, Daredevil tem que cuidar de um bebê que pode muito bem ser um Messias ou um anticristo. No entanto, Matt passa a questionar todas as suas decisões, incerto sobre a realidade. Essa dúvida, semeada por um inimigo misterioso, o faz agir irracionalmente, desconfiando até de aliados como a Viúva Negra.
E até mesmo, em um ponto da história, coloca deliberadamente a vida desse bebê em perigo. Outro ponto interessante que exploram neste quadrinho é a ideia de que Matt tem um ressentimento em relação às mulheres. Algo que Natasha percebe e que faz total sentido. Matt foi abandonado por sua mãe. Depois se apaixonou por uma assassina perigosa e depois foi traído pela mulher que amava. Outras histórias como Wake Up, de Brian Michael Bendis, utilizam personagens próximos ao Daredevil, como o repórter Ben Urich, para nos falar sobre ele. A história explora as contradições na personalidade de Matt. Advogado e vigilante, pecador e católico. Acima de tudo, Urich se pergunta se Matt Murdock sabe em que momento lutar do lado da lei, em que momento lutar como vigilante, e o que acontece quando ele não toma a decisão correta. Contudo, nem todas as abordagens são tão sombrias, há histórias que buscam resgatar o lado mais leve do personagem. O quadrinho Yellow, de Jeff Loeb e Tim Siegel, parte da série de cores da Marvel, é um exemplo disso. Histórias íntimas e pessoais de super-heróis sobre seus grandes amores e conexões. Daredevil Yellow aborda Karen Page, Spider-Man Blue, Gwen Stacy, Hulk Grey, Betty Ross e Capitão América White, Bucky. Em Daredevil, Love e Sale revisitam a clássica história de Stan Lee, aprofundando os eventos mostrados naqueles quadrinhos. Através de uma história em que Matt lembra como foram seus primeiros dias como Daredevil, o amor que sentia por Karen Page e como lamenta o fato de que ela já não está mais neste mundo. Outra corrida onde também podemos ver essa abordagem mais leve é o Daredevil de Mark Waid. Muitos acreditam que Matt Murdock é o demolidor do Hell's Kitchen, mas não podem provar. Isso causa problemas de identidade para Matt, mas ele lida de forma mais casual e menos atormentada do que em outras histórias em quadrinhos. Porém, a abordagem mais leve de Yellow ou Ron de Wade não parece durar, já que o personagem tende a seguir um rumo mais sombrio. Como que foi abordado no Ron de Chip Zdarsky, onde vemos o Daredevil tirar acidentalmente a vida de um criminoso comum. O que faz com que a polícia e o prefeito de Nova York, Wilson Fisk, tentem prendê-lo. Em certo ponto da trama, Daredevil é salvo por Punisher, um recurso narrativo comum em suas histórias. Isso foi visto nos runs de Zdarsky e Frank Miller e na segunda temporada da série da Netflix. Daredevil e Punisher apareceram juntos em muitas histórias porque ao juntá-los podemos apreciar suas diferenças e semelhanças. Ambos são vigilantes e infringem a lei. Mas a grande diferença é que Daredevil não só acredita em punição, mas também em redenção, dando aos criminosos uma chance de mudar. Algo completamente diferente ao modus operandi de Frank Castle, que se torna juiz, júri e executor. Se você cometer um crime, Punisher é o que Daredevil seria se não tivesse moral. Apesar de ambos buscarem uma cidade mais segura, a maneira como veem a justiça e a lei difere completamente. Para Matt, a lei é imperfeita, mas ainda é uma ferramenta útil, enquanto para Frank, a lei é um conceito que falhou há muito tempo. Por isso, ele considera que ele é a única solução. Quando esses dois personagens se enfrentam, não é apenas uma batalha física, mas de ideias nos fazendo refletir até onde é certo quebrar a lei para fazer justiça. E levando em conta que a piedade de Matt levou a várias mortes, também devemos nos perguntar, quem dos dois está certo? Essa ideia de quem tem o direito de quebrar a lei e até que ponto? Também é abordada em eventos como Devil's Reign, onde Wilson Fisk usa o poder do Homem Púrpura para tentar ganhar a reeleição como prefeito. No mesmo quadrinho, é mencionado que Matt usou um poder semelhante para fazer Fisk esquecer sua identidade secreta. Então quem é realmente o Daredevil, apesar de sua origem colorida? Eu diria que a verdadeira essência do personagem reside no fato de que ele é um herói em constante conflito, preso entre a justiça e a vingança, a fé e a dúvida. Um herói que começou otimista, mas que aos poucos foi carregando a penitência de cada derrota, cada perda e cada pecado. Sua história não é apenas de um homem que luta contra o crime, mas também contra si mesmo, questionando quanto de si mesmo é capaz de perder em um esforço para proteger sua cidade. Mas precisamente essa dualidade e contradições são o que tornam esse personagem tão interessante. Porque ao ser um herói tão falho, é um que se aproxima mais de nós do que outros heróis fazem. Em um mundo onde a justiça é cinza e tão cega que há cantos aos quais simplesmente não chega. As histórias do Demolidor, o diabo guardião da cozinha do inferno, nos lembram que às vezes o maior ato de heroísmo é simplesmente se manter de pé. Se curtiu este vídeo analisando várias histórias do Demolidor, confira a lista de reprodução, onde faço o mesmo com outros personagens como o Capitão América, Coringa e o Pinguim.